torcedor vascaíno, fala torcedora vascaína, bem-vindos ao canal. Como vocês podem ver aqui, um cenário novo, né, para nossos vídeos. Eu tentei personalizar aqui da melhor forma possível, então espero que vocês gostem aqui do novo cenário, né? A gente tem aqui à nossa esquerda a resposta histórica, né, e temos aqui alguns quadrinhos do Vasco e tudo mais, então a gente tentou decorar da melhor forma possível para melhorar o canal, né, e a visualização para vocês também. Né, eu achava que os livros ali ficavam muita informação, então a gente espera que esse cenário aqui agrade vocês também, tá? Hoje nós vamos falar, cara, de um assunto delicado, um assunto em que deixaram todos os torcedores do Vasco, na verdade, aflitos, né, que é a situação do Jair. O Jair, ele vem de uma lesão já do joelho esquerdo, em que ele se recupera, e quando ele se recupera, ele começa a fazer bons jogos, começa a mostrar realmente que é um jogador para ser titular do Vasco da Gama, até que no jogo contra o Sport ele recebe uma entrada criminosa, uma entrada violentíssima, que não tinha a menor necessidade, e ele sofre uma lesão no joelho direito dessa vez, né? Então a gente tem aqui a nota do Vasco, né, informando que o jogador Jair foi diagnosticado com lesão do ligamento cruzado anterior, o LCA, ligamento colateral medial, meniscos e lesão osteocondral no joelho direito. Obviamente eu não sou médico, não vou saber explicar todos esses tipos de lesões que o Jair teve, porém, na minha adolescência eu sempre joguei futebol, eu sempre fui apaixonado por futebol, então é o meu esporte favorito, e eu jogava futebol, obviamente amadoramente, né, eu jogava com meus amigos, depois jogava com o pessoal do trabalho, e no ano de 2019 eu tive uma lesão no joelho esquerdo, tive uma lesão no menisco medial, foi uma dor muito forte que eu senti em campo. Meu joelho, eu estava jogando num campo de society, sempre joguei de atacante, então na hora que eu fiz a parede, recebi a bola, girei, e na hora que eu fui arrancar, o meu joelho fincou na grama sintética e girou, né? Eu senti uma dor muito forte, mas ainda estava quente do jogo, né? O pessoal ainda, os amigos, falando, cara, levanta, vamos tentar de novo, não sei o quê. Tentei novamente, a mesma jogada, recebi ali, segurando os zagueiros. Quando fiz o passe, quando fui arrancar novamente pro ataque, meu joelho novamente fincou, né? Meu pé prendeu na grama, e meu joelho girou novamente ali, a dor foi ainda maior, e aí eu fiquei no chão, né, precisei dos amigos para me ajudar a andar, levantar e ir até para fora do gramado. E depois foi constatado realmente lesão no menisco medial. Fiquei 3 dias na época, né, após a lesão, 3 dias basicamente em casa sem andar, né, então andava só, né, para fazer as necessidades mesmo, tomar banho, né, mas fora isso, foi cama, né, até eu conseguir fazer a cirurgia e tudo mais, então isso levou bastante tempo. Então assim, a minha lesão foi apenas do menisco, né? Obviamente depois eu consegui andar, consegui trabalhar normalmente, mas a minha lesão, normalmente que eu digo, né, na medida do possível, mas a minha lesão foi somente do menisco. Eu não lesionei o meu ligamento, né? Inclusive na cirurgia o médico falou comigo, olha, você deu sorte, o ligamento quase se rompeu, você tem que fazer um fortalecimento nesse joelho, para você não correr o risco desse ligamento se romper, tá? Então, se o menisco já me causou esse problema e eu não sou um atleta profissional, imagine para um jogador que é profissional, que tem o seu sustento, né, nisso, e rompe menisco, rompe ligamentos, né? Ele né, rompeu quase tudo do joelho dele, que ele poderia fazer ali de rompimento. O Jair teve graças à irresponsabilidade, né, do jogador do esporte. Aqui o título desse vídeo é muito isso, o custo da irresponsabilidade, porque o Klaus, ele possui responsabilidade direta nesse lance. Por quê? Ele já havia visto faltas, né, que já foram agressivas, que deveriam ser paradas no jogo, e que ele não parou. O Nuno recebeu uma falta anterior ao do Jair, né, e além do pênalti inventivo dele no Lucas Freitas, mas outros jogadores já tinham sofrido faltas, né? Eu acho que é o Zé Lucas, que é o volante do Sport. Ele já estava cometendo faltas absurdas contra os jogadores do Vasco. Ele estava, de fato, batendo, né? E o Klaus não parava como falta, ou então esperava o cara fazer 5 faltas para poder apitar uma falta. Isso passa ao jogador que ele pode cometer as faltas que ele bem entender. Isso, ele não diminui o ímpeto do jogador de cometer faltas violentas, e culminou nisso. O Jair recebeu uma tesoura frontal
né, do jogador, do Aderlan do Sport. Então o Klaus ele possui uma culpa direta nessa lesão do Jair. O certo seria que o Klaus fosse suspenso na sua arbitragem, né, o Aderlan também pegasse algum tipo de punição pela jogada imprópria, pela jogada temerária, mas a gente sabe que o Aderlan não será punido nem nada porque nem o Klaus parou, não consta nada na súmula, então isso não poderá ser feito. Mas o Klaus ele precisaria tomar suspensão, no mínimo a quantidade de tempo que o Jair precisa para se recuperar, porque ele foi um juiz completamente irresponsável na sua função. Ele poderia ter evitado que os jogadores entrassem com uma violência maior uns nos outros e ele não impediu isso. Pelo contrário, ele estava incentivando, já que ele não estava apitando faltas nenhuma, né? Então a gente fica aqui o nosso apoio, né? A nossa torcida para o Jair se recuperar o mais rápido possível. Ele já se recuperou de uma lesão, né, no ligamento do joelho esquerdo, agora é o joelho direito. Então a gente fica aqui na torcida para o Jair realmente se recuperar, que ele volte a jogar futebol, que ele volte tão forte quanto ele voltou, né, da última lesão, que ele consiga realmente voltar e jogar pelo Vasco da Gama. Ontem, na entrevista da apresentação do Matheus França e do Carlos Cuesta, o nosso diretor de futebol, Ademar Lopes, ele informou que o contrato do Jair será prorrogado, né? Então o Jair ficará mais um ano no Vasco da Gama, justamente para ter chance. Então a gente entende que o futebol não é só número, o futebol não é só dinheiro, o futebol é composto por seres humanos. Então é uma belíssima atitude do Vasco da Gama, a gente tem que parabenizar. Então fiquei aí com as palavras do Ademar Lopes. Aproveitar o momento para... Eu penso que já toda a gente foi informada que tivemos a lesão com alguma gravidade do Jair. E em nome do clube queria dizer que damos todo o apoio aos jogadores. Já conversei com o atleta e internamente, unanimamente, decidimos já que vamos prolongar o contrato do Jair, que termina em dezembro, ok? Né, e nós temos aqui a nota do Jair, né? Ele fez uma postagem no Instagram em que ele fala: novamente a temida lesão me afasta dos gramados. Planos serão adiados e novos desafios virão, mas darei o meu melhor mais uma vez, nessa recuperação e em todos os obstáculos que vierem. Obrigado pelas mensagens de apoio. Seguirei confiando nos planos de Deus para a minha vida. Nos veremos em breve. Entregue ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão estabelecidos. Provérbio 16:3. Né? Então o Jair deixa aí essa nota pra gente. A gente fica aqui na torcida para que o Jair possa melhorar. Né? A gente também tem que dizer aqui que o Aderlan ele também publicou uma nota se desculpando com o Jair. É claro, ele entrou em contato com o jogador, né? Pediu desculpas ali, né, numa forma privada e fez também isso de uma maneira pública. Né? A gente vai ler aqui a nota do Aderlan. Gostaria de pedir desculpas publicamente ao colega de profissão Jair, volante do Vasco, que teve uma lesão confirmada após uma disputa de bola comigo no jogo do último domingo. Em nenhum momento tive a intenção de machucá-lo no lance. Meu foco sempre esteve na bola. Ainda assim, lamento profundamente pela lesão, ainda mais por saber, pela experiência que vivi recentemente com meu joelho, o quanto esse processo é doloroso para o atleta e sua família. Desejo uma recuperação rápida e plena, para que ele volte a jogar o quanto antes. Que Deus abençoe você e sua família, Jair. A gente viu que a nota do jogador ela também continua, né? Aqui a gente repudia os ataques, das ameaças que o jogador sofreu, né? Ameaças a ele, ameaças à família. Né? Ele fechou o perfil dele nas redes sociais, porém era de se esperar que tivesse alguma reação de algumas pessoas que torcem para o Vasco, pela gravidade da lesão que o Jair sofreu. Né? O Jair vem sendo um dos jogadores destaques do Vasco com o Fernando Diniz, né? Vem sendo um dos melhores volantes, assim como o Tietchan também vinha sendo. Então a gente entende que isso poderia acontecer, mas não incentiva que isso aconteça, porque, claro, a gente pressupõe na inocência da pessoa. Então a gente realmente acha que o cara não teve a intenção de lesionar o Jair de uma forma, né, de tirar o cara dos gramados, de tirar o cara de jogar futebol, mas ele precisa entender que as consequências dele podem acabar com a carreira de um jogador. Então ele continua a nota, né? Ao mesmo tempo, preciso compartilhar algo muito triste que vem acontecendo comigo e com a minha família. Infelizmente, nessa terça-feira, fui surpreendido com ameaças e ofensas direcionadas à minha esposa e à minha filha, vindas de torcedores do Vasco. Lamento muito esse tipo de atitude e faço um apelo para que cessem os ataques. Não vou aceitar esse tipo de ameaça. Todas as contas responsáveis pelas mensagens já foram identificadas
e serão encaminhadas às autoridades policiais, para que as ameaças sejam tratadas na esfera adequada. Então a gente fica aqui com a nossa nota de repúdio a essas mensagens ao jogador do Sport. É claro que a gente entende a revolta do torcedor, né? Entende que a saída do Jair, ela é uma baixa muito grande no Vasco da Gama, mas a gente não pode também achar que o cara fez de maldade. A gente não quer acreditar nisso, né? A gente acredita na inocência das pessoas até que se prove o contrário. Então a gente vê que apenas foi uma atitude irresponsável do jogador do Sport, uma atitude que não deve ser punida no futebol, né, na esfera da bola. Então a gente fica aqui com essas informações e principalmente com o desejo de que o Jair se recupere o mais rápido possível, que ele volte a jogar pelo Vasco da Gama o mais rápido possível, que Deus possa confortar a família dele e ele nesse momento difícil, que serão momentos difíceis, né? Momento de recuperação de uma lesão de jogador é sempre complicada. A gente também, né, percebeu isso com o Paulinho, ele não conseguiu voltar ainda a jogar futebol, também teve uma lesão no joelho. Então a gente torce para que o Jair se recupere bem, que tudo aconteça da melhor forma possível, a cirurgia seja um sucesso e que ele possa voltar o mais rápido aos gramados jogando pelo Vasco da Gama. Tá bom, torcedor vascaíno? Diz aí, se quiser botar sua mensagem aqui embaixo nos comentários pro Jair, né, o que você achou dessa situação toda. Tá? No mais, eu fico por aqui, sempre Vasco.